Olá, no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre quais atitudes levam a reformadora de bonecas à porta do sucesso. Meu nome é Fátima Melotti, eu sou especialista em reformas de bonecas. Eu gosto sempre de falar desse assunto de que a gente tem duas escolhas, ou a gente entra pela porta do sucesso ou pela porta do fracasso. E não existe essa porta escrita, uma porta física, né, que esteja escrito esse é o sucesso, senão a gente já iria por ali. Mas a gente pode fazer uma analogia pensando que existe um caminho até essas portas. E a gente vai fazendo nesse caminho atitudes, processos que aceleram, às vezes temos alguns obstáculos, mas que a gente sabendo qual é o nosso destino, fica muito mais fácil a gente ter esses aceleramentos ou não durante esse caminho para que a gente chegue lá e entre por essa porta. Lembrando que essa analogia da porta não é só uma porta que existe, né? A gente pode entrar assim pela porta do sucesso e aí tá tudo bem? Não, a gente continua, é só como se fosse um portal para um outro caminho, para uma outra fase e que a gente precisa estar persistindo, reparando tudo aquilo que a gente já viveu, que a gente fez, que a gente incrementou ou não, porque senão tenho de novo duas portas e aí de repente a gente entra pela porta do fracasso. Não que a gente não entre por ela e possa reverter também esse novo caminho. Quando a gente pensa em caminho, é tudo o nosso decorrer, desde o primeiro passo, desde que a gente começou, e esse caminho, ele é longo. Como eu disse, também não é um caminho só. A gente vai passando por essas portas, que seja sempre a do sucesso, e a gente vai avançando fases, isso sempre aprimorando e melhorando. Então, eu gosto também de estar sempre alicerçada em ticar números ímpares, para que a gente tenha mesmo essa visão de o que é necessário, o que eu faço, como eu faço, e tá sempre relembrando isso. Então, uma das coisas que eu tenho dito muito, que faz parte desse caminho, que podem ser as flores desse caminho, mas não impedem que tem espinhos se a gente não fizer todas elas, é o projeto. Então a gente inicia lá no primeiro passo, a gente planeja como é que vai ser essa caminhada e com flexibilidade, porque às vezes pode mudar ou não, a gente enxerga uma coisinha nova, a gente enxerga um espinho, desvia dele, um caquinho de vidro ali no caminho, a gente desvia. Então faz parte do planejamento a rota, aquilo que a gente quer e a porta que a gente mira. Mas existem também os obstáculos, a gente tem que estar flexível a dar um passinho atrás para poder desviar disso, né? E depois a gente executa, a gente se autoavalia e a gente se apropria desse processo. Então isso daí é gradativo. Mas eu tenho mais 3 coisas que a gente precisa ter em mente no caminho todo. É a chave da porta, não só da primeira, mas da segunda porta, das outras portas, e sempre sendo a chave do sucesso, que é a gente começou a dar o primeiro passo, antes dele a gente tem que estar comprometido. É aquilo que eu quero, a gente precisa se organizar, a gente precisa ter essa rota, nem que ela demore, nem que a gente vá devagarinho, mas se a gente tá no rumo certo, é melhor do que estar veloz indo ao contrário ou indo em direção à porta do fracasso. E a gente também precisa ter uma visão de empreendedor, porque esse caminho vai ser longo, é como se eu precisasse ter bons sapatos, eu precisasse estar protegida do sol, eu precisasse ter água, eu preciso ter nesse planejamento mantimentos que façam com que esse meu caminho, além das persistências que eu tenha um respaldo também ali como se fosse físico. Se eu sou uma pessoa que estou num caminho longo, árduo, e nem que eu vou devagarinho, mas eu tô indo, eu preciso ter recursos para que esse caminho seja permanente, seja duradouro, seja de sucesso. Abrindo a primeira porta, eu continuo com a chavinha da outra porta. Então, ser empreendedor e ter essa visão de empreendedor é vital. Então, a gente já sabe fazer o nosso trabalho, a gente está comprometido, a gente está se organizando, mas se eu não pensar nos recursos financeiros, se eu não pensar a longo prazo, que existe um custo e eu preciso reinvestir nesse custo, eu não posso pegar todo o dinheiro que entra e achar que essa parte que é mesmo do faturamento, confundir ela com lucro. Se eu quero ter um lucro que inclui ali o meu salário, que inclui o que eu vou reinvestir, que eu vou estar usando também para mim, é preciso que a gente defina essa porcentagem, é preciso que a gente defina como é que é a estrutura do meu preço. Vou chegar ainda no que é o grande combustível do caminho, mas a gente vai vendo esses detalhes que são os recursos que a gente precisa. Então, quanto a preço, sempre a gente divide em 3 partes. Eu preciso saber os meus custos fixos, eu tendo muito ou pouco encomendas de bonecas, mas eu sei que eu tenho um gasto ali permanente. Se eu já sou formalizada, se eu sou microempreendedor individual, quanto é que eu tenho que pagar, como que eu garanto os meus direitos e deveres, né? Como uma pessoa formalizada, como alguém que tem um trabalho, que tem um CNPJ, que depois possa usufruir desse retorno. Preciso também saber o que eu gasto com internet, mesmo que eu já tenha internet em casa. Essa internet, você é parte dela. A sua empresa, a sua microempresa é parte dela. Ou se a gente colocou uma nova no celular para quando sair de casa, ou se der algum problema
no seu Wi-Fi que você tem em casa, você consiga continuar o seu trabalho, seja de postagem, seja de atendimento, que você tenha esse suporte das suas redes sociais. Então eu preciso saber quanto que eu gasto ali permanentemente por mês. Depois eu tenho os custos variáveis, que é cada boneca que chega. Então cada boneca depende do processo que eu tenho que desenvolver. Às vezes tem que usar um pouco mais de água, preciso usar para limpeza, preciso usar mais um pouquinho de outros produtos. Se essa boneca tem cabelo, tem só um tufinho de cabelo, uma boneca que tem o cabelo inteiro, eu vou gastar mais. Então eu tenho que calcular cada pedacinho desse que são os materiais e quanto tempo que eu gasto. Então eu preciso saber quanto vale a minha hora. E depois eu junto a isso o lucro. Se é de 20%, se é 30%, e gerenciar o que é que eu vou fazer com esse faturamento. Porque esse dinheiro entrou, mas você já tem compromisso. Precisa também saber a saída dele, precisa saber o quanto que você vai ter de rendimento por mês, o que é que você almeja, o que é que você está fazendo para isso. E a sua empresa, ela existe, ela precisa também de um capital ali para estar tendo o giro e você não deixar a sua empresa nesse caminho seco, né? Senão você vai esgotando ela, vai minando ela e ela vai morrer. E aí, parte da gente vai morrer junto, porque é toda essa construção. Se você se comprometeu lá, é porque tem que ter uma vida junto de você que vai caminhando e crescendo, que é a sua empresa, que é o seu negócio, né? Quando eu digo empresa, a gente começa mesmo, ou seja, informal, depois vai para MEI, mas é um negócio. Então a gente pode chamar de empresa, porque é aquilo que pode também começar como renda extra e depois torna-se o nosso salário, torna-se o nosso trabalho. Cada vez crescendo, ele vai além de salário. Tendo essa noção, a gente vai mesmo agora para as noções de administração, que eu acho que esse é o foco e esse é o combustível que vai levar a gente para melhor e para essa porta do sucesso que vai para outra cada vez maior, mais larga e que vai nos dar essa segurança mesmo que a gente precisa. E uma segurança sempre alerta, porque lembra sempre que tem sempre duas portas a cada vez que você passar uma, além de ter um caminho aí que pode ser longo, ou ele pode ser curto, mas ele pode ser de grande luta, que você tenha muitas pedras no caminho, mas tem que ultrapassar, esteja bem calçado, esteja bem alicerçado com recursos para que consiga dar conta disso. O que tem lá nessa porta de sucesso, né? Então, uma das coisas que vai ajudar a gente a chegar nessa porta e que é o sucesso, não é só a gente ter cliente, não é só a gente ter bastante trabalho, mas é a administração dele. Antes da parte financeira, a gente tem que pensar que para esse trabalho fluir, eu preciso ter uma boa produtividade. A minha questão do tempo, do uso do tempo, do meu valor de horas, ele não diz só ao custo da minha hora, mas o que eu faço com essa hora? Quanto que eu consigo produzir de qualidade, quanto que eu consigo fazer com a minha habilidade. Então a produtividade, ela é parte do meu sucesso e ela tem que ser permanente. E nada como acelerar esses resultados. Lembra que eu falei que o caminho pode ser longo, o caminho pode ser curto. O que eu quero mesmo é chegar nessa porta e ter bons resultados. E aí, às vezes, a gente coloca assim na empresa mesmo sobre conflitos, se você está trabalhando em equipe. Acho que dá para trazer essa redução de conflitos quando a gente pensa no relacionamento com o cliente. Então, se eu tenho produtividade, estou chegando em bons resultados, mas um dos meus suportes, do meu tripé ali do sucesso, é o bom relacionamento com o cliente. Não só porque a gente sabe que o cliente depois vai falar da gente, vai falar do nosso trabalho, ele vai ter uma percepção pessoal. Não dá para desvincular minha parte profissional da parte pessoal. Então, a gente precisa pensar bem nesse relacionamento de ser uma pessoa boa, né? Mas não uma pessoa boba. Então a gente precisa estar oferecendo o nosso trabalho, a gente deixar muito claro, ser honesto aquilo que a gente está fazendo com transparência, mas que a gente mostre que existe um limite. Então, um exemplo prático. Agora, final do ano, no Natal, aparecem muitas clientes. Em cima da hora. Eu fui com o coração mesmo partido. Já teve vezes de eu ceder e fazer uma encomenda porque a criança isso, a criança aquilo. E aí, usava meu tempo de descanso, a minha noite, o meu final de semana. E aí a gente começa a pensar o que é necessário, o que vai acontecer de ruim se eu não fizer essa encomenda em relação a quem tá pedindo. O que é que vai acontecer comigo, com a minha saúde, se eu atender esse pedido? Então é hora da gente pôr na balança isso e ver se todos os outros clientes, a maioria em setembro, porque a gente está divulgando o nosso trabalho, setembro, até o Dia das Crianças ali já estão pedindo a encomenda para o Natal, e aí eu vou colocar essa pessoa também ali no mesma paridade que esses outros clientes, né? E eu preciso pensar sobre isso. Então, às vezes, o nosso desempenho, ele acaba desgastando
a gente e compromete esse próprio desempenho, né? Eu não vou ter qualidade no dia seguinte se eu passei a terça até meia-noite trabalhando além do que eu já tinha feito durante o dia, pela pessoa que chegou depois. É lógico que essa pessoa podia não conhecer a gente e tal, mas você deixa ali a sua regra, na sua rotina. Eu trabalho tantas horas por dia, eu ofereço esse tipo de trabalho, eu tenho agenda e eu cumpro essa agenda. Tanto em relação aos clientes que previram, né, essa necessidade, esses clientes lá de setembro, a boneca não tá aqui, mas eles estão agendados porque a criança não consegue ficar sem, seria muito tempo, né, pra criança ficar sem a boneca. Então a maioria eu já começo a pegar finalzinho de novembro, começo de dezembro, já tá tudo prontinho. Já falei várias vezes que eu já deixo várias roupas prontas, eu já tenho a foto, já tenho o tamanho, já sei o problema, junto todas aquelas bonecas ali que tem os problemas, a reforma parecida, e vou fazendo um trabalho de linha de montagem. E aí entrego pra pessoa logo. Então entregando, aí a pessoa vai ver quando ela vai entregar pra criança, mas aquela encomenda é pro Natal. Algumas preferem, não, minha filha vai ficar um mês sem a boneca, mas você deixa aí guardadinho, então ele tá ali prontinho. Eu prefiro entregar antes pra mãe, mas tem mãe que tá na surpresa igual a criança, né? Então, essa forma de gerenciamento e de dizer não, ela é necessária. Isso não vai te abrir a porta do fracasso. Isso vai sim fazer com que a pessoa veja o valor do seu trabalho, a escassez do seu trabalho em relação à oferta. Eu faço bem feito, eu capricho, eu dou a garantia dos 30 dias sobre o meu serviço, mas não pode ser um serviço atropelado. Então é um serviço já pensado, comprometido, organizado e planejado lá desde o começo. E é isso que vai fazer com que, abrir uma exceção para tal pessoa. Essa pessoa vai falar para alguém que você abriu a exceção, e aí você abre a exceção, e aí você abre a exceção, e o seu desempenho, que é tão primoroso, que é um dos seus pilares de trabalho, vai ser comprometido, você vai se desgastar, você vai mexer com a sua saúde, porque a gente precisa estar bem para poder trabalhar. O nosso trabalho, ele é ali prático. Então, se eu não tô legal, se eu fico doente, eu não vou conseguir executar o meu trabalho. Às vezes nem executar, não digo nem não executar bem. Às vezes a gente não vai nem executar. Então é preciso que a gente pense, assim, na parte financeira, mas a parte administrativa, que é o todo, a gente tem que estar sempre consciente dele no caminho inteiro. No caminho inteiro. Não abra mão de ser essa profissional que tem uma rotina. Eu digo que essas exceções, elas têm que ser planejadas. Então, por isso que eu já disse várias vezes que eu tenho um dia livre entre aspas, para esse tipo de trabalho. E quando ele é muito específico, eu comparo assim, que eu já reparei em consultórios médicos, né? O médico atende pelo plano, tem uma cota. Ele atende particulares, uma outra cota. Ele tem o tempo que é para cirurgia, tudo marcadinho. Então é isso assim também que eu trabalho. Não que essa pessoa da exceção vá cobrar um preço maior. Eu continuo, lembra da honestidade e transparência? Todos os meus clientes sabem que eu tenho essa exceção. Fechou, não tem jeito. Essa mãe mesmo que queria muito pro Natal, olha, eu tenho pro dia 29 de janeiro. E aí ela compreendeu isso, né? E aceitou. Não tô criticando ela não, só tô dizendo que é assim como a gente trabalha. A gente não pode se encaixar a todos os clientes. Então imagina, uma pessoa, eu que trabalho, vou me encaixar a cada uma. Eu não vou existir. Quem tenta agradar a todos não agrada a ninguém. Então, é assim que eu trabalho. Tento compreender a sua necessidade, o seu desejo, mas eu tenho uma regra e um limite, né? Aquilo se encaixa aqui, ok. Inclusive, dia 29 é uma sexta-feira. E eu vou colocar essa pessoa nesse dia que eu tenho livre. Mas por que não pode ser um final de semana antes? Porque eu já tenho. Então, e quando que é o seu normal? O final de março. Nós estamos em dezembro. Eu tô gravando esse vídeo em dezembro. Então, é isso que eu tenho pra te oferecer. Com todo carinho. Mas é isso que eu tenho pra te oferecer. Eu quero continuar esse assunto, assim, nessa linha de pensamento, não que seja um vídeo 2, mas pra gente falar ainda mais sobre o caminho que leva a reformadora à porta do sucesso. Se você gostou desse vídeo, coloca aí nos comentários, vamos interagir. A gente sempre aprende juntos, né? Sempre falando e ouvindo. Então, tenho muito a aprender também com vocês. Alguma sugestão, se inscreve no canal. Estamos sempre abertos para ter essa rotina também de interação.